Carnaval, doce ilusão. É só folia na avenida e no salão. Nem sei se hoje em dia tem mais bailes de carnaval como antigamente, mas esse era um refrão de um famoso samba de uma escola de samba aqui, pertinho, inclusive aqui onde eu moro, da União Imperial, que fica no bairro vizinho aqui do Marapé. Eu, obviamente, derretendo, já esbarrando no microfone, é uma festa, né? Onde já se viu com esse calor tomar café, né? E essa escola de samba, União Imperial, vencedora do carnaval inúmeras vezes aqui na cidade onde eu moro, a partir do centro do universo, a Vila Belmiro, consequentemente a cidade de Santos, temos ainda, né? Essa famosa agremiação carnavalesca, o Grêmio Recreativo Escola de Samba União Imperial. E ela tinha um samba muito famoso que tinha este refrão: Carnaval, doce ilusão, é só folia na avenida e no salão. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um editorial do The Talk. Depois do freio de arrumação, estou fazendo esse editorial uma vez por mês, com algum propósito e principalmente propósito de manter o canal funcionando. É isso, tá bom? Hoje, como havia prometido para vocês, o carnavalesco, na verdade, sexta-feira não é sexta de carnaval. Carnaval é somente na terça-feira. O pessoal emenda o domingo do carnaval de terça-feira, do feriado de carnaval de terça-feira, e junta os 4 dias. Tem gente que já foi viajar ontem, já não está sequer mais na cidade, tem gente chegando aqui na cidade onde eu moro para passar os 5 dias de carnaval, aquela beleza toda, todo mundo sai viajando, fazendo um monte de coisa errada também, aquela beleza, né? Carnaval, doce ilusão, é só folia na avenida e no salão. Então, estamos aqui no nosso carnavalesco. O nosso carnavalesco que vai bombar hoje com... Vamos lá, peguei até uns livrinhos aqui, que são da minha biblioteca pessoal. Vamos começar por esse dos anos 90. Esse livro é sensacional, é maravilhoso. William Gibson, Mona Lisa Overdrive. Esse livro é sensacional. Esse aqui tá no original, tá, gente? Tá em língua inglesa. Já devidamente comido pelos cupins. Os cupins quase detonaram esse livro todo. A parte final dele tá bem detonada, mas ainda dá para ler. Inclusive foram os cupins que fizeram com que eu perdesse uma das principais obras de William Gibson, que é o... Nossa, tá saindo pedaço aqui. Por isso que é bom não editar o vídeo, né? Porque você já viu os pedacinhos caindo aqui. Do Mona Lisa Overdrive, é um pocket. É uma versão pocket. Vou ter que limpar a mesa aqui, gente. Sério. O negócio tá feio aqui. Eu já tinha perdido o Idoru, que era mais ou menos também nesse tipo de edição. Enfim, os cupins gostaram tanto de William Gibson que comeram o Idoru, que para mim é o melhor livro do William Gibson, tá? Enfim, gente, aqueles pocketbooks vendidos nos Estados Unidos, o papel é maravilhoso para cupins, traças e outras coisas. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho, porque caiu poeira pra caramba do livro. O livro está sendo literalmente comido. Eu vou ter que fazer um intervalo, gente, acredita? Mas voou tanto da poeirinha aqui que eu vou ter que fazer um intervalo. Eu vou fazer a primeira apresentação, vou dar uma limpada aqui, tá bom? Vamos continuar mostrando o livro, mas vou ter que passar um pincel aqui. Caiu coisa doidada aqui do Mona Lisa Overdrive. Temos também esse livro, que é fora da temática cyberespaço. Também esse aqui já é uma tradução da editora Aleph, que é o livro Reconhecimento de Padrões, ou Pattern Recognition, como queiram, que é o nome original, tá bom? Esse livro aqui, ele de fato, ele é uma literatura cyberpunk sem o cyberespaço. Talvez seja a única obra do William Gibson, esse reconhecimento de padrões, que você de fato não tem o cyberespaço como um dos condutores da história. E o mais recente, que no meu presente de aniversário, todo mundo sabe que eu faço aniversário 9 de janeiro, ganhei um vale presente da querida amiga Janaína. Corri lá e fui para o Periféricos. Me parece que esse vai ser a última trilogia do William Gibson, que ele está com 75 anos, deve comemorar 76 esse ano, está meio que no final da vida, e ele está indo para a praça com a última trilogia dele. A última trilogia dele é a trilogia Jackspot. Esse livro aqui é de 2014,
O segundo livro da trilogia saiu 21 de janeiro de 2021, que foi o Agency, ou Agência, que também está traduzido pela Aleph Editora. E aí, obviamente, todos nós esperaremos o terceiro livro dessa trilogia. Como sempre faço nos editoriais, por favor, abstraiam dos sons ao redor, que hoje a cachorrada está cantando Curucucu Paloma em grego, árabe e turco, ou coreano. Então o negócio está uma beleza hoje. Então hoje vocês vão ouvir os nossos amigos latildos na interferência do negócio. E falhou um pouco a memória aqui. E também pedimos para que pessoas sensíveis a palavrão, eu espero chegar até o final deste editorial, sem falar um palavrão. Mas dependendo do assunto, eu fico meio boladaço com o negócio e eu vou querer meter um louco. Acaba escapando um palavrão. De fato, não é um editorial feito para menores de idade. Há alguns adolescentes que eventualmente se interessem pelo que eu vou falar sobre a literatura cyberpunk do William Gibson, tá bom? E aí é óbvio que, né, é menor de idade e de repente escapa um palavrão. Se bem que os menores de idade e os adolescentes nos últimos tempos estão falando muito mais palavrão do que eu, mas tudo bem. Basta você ver o funk ginecológico, o trap urológico, e vocês vão ver que eu sou um doce de pessoa, né? Diante daquela quantidade de ginecologia, enfim, vou tentar evitar maiores detalhes do funk ginecológico, conhecido como putaria, etc, etc. Quem sou eu falando palavrão no meu editorial? Não sou ninguém, praticamente. Né? Eu sou o tiozão, sei lá, do pavê. Ultimamente, o tiozão do xarope. Mas tudo bem. Nós vamos falar aqui da literatura de William Gibson, obviamente. Devem escapar umas palavras de baixo calão, algumas situações que algumas pessoas sensíveis à palavrão possam, de repente, né, falar, pô, Marcelo, né, sai um palavrão aqui, outro acolá, então tenha um pouco de cuidado. Quem estiver assistindo este editorial no famoso Smart TV, com as crianças brincando no chão da sala, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque de repente vai... Tá lá a criançada brincando e sai um pá, né? Aí não fica muito bom. Tomando esses devidos cuidados e abstraindo do som ao redor, porque eu não tenho como controlar essa cachorrada. Tem uma gata no cio agora. Então são os gatos que estão gritando, brigando pela gata no cio. Tá um inferno nas últimas 2 semanas aqui. Nesta região do centro do universo, a Vila Belmiro, a gente tem que aguentar tudo. Parece a Arca de Noé, mas não é. É apenas poluição sonora pura e simples. Daqui a pouco deve começar o CrossFit, e também vai soltar aquela trilha sonora maravilhosa, quando não uma trilha sonora sexual, ginecológica, urológica. Então, por favor, abstraiam dos sons ao redor, tá bom? Nós vamos falar da literatura do William Gibson e tentar explicar o porquê, se é que dá para explicar o porquê o brasileiro não se ligou nessa literatura cyberpunk, muito menos no William Gibson, que seria o principal exponente dessa literatura cyberpunk, e mesmo o brasileiro se ferrando, na verdade é um palavrão, se ferrando na mão do cyberespaço, que é uma expressão criada pelo próprio William Gibson. Vamos começar com a notícia da... Confie em tio Celinho. Parece loucura. Eu vou começar essa explanação sobre a literatura do William Gibson com a falência da Livraria Cultura. Você fala, não, mas nossa, como é que pode? Marcelo vai explicar. Literatura começando a explanação pela falência da Livraria Cultura, a próxima a falir vai ser a Saraiva, e ainda vai passar pelo ChatGPT, que foi criado e lançado na praça lá nos Estados Unidos e tomou o mundo inteiro nesses últimos 3 meses, foi lançado em novembro do ano passado, e já está causando uma celeuma terrível. Inclusive, ouçam o É Só o Áudio, que está aí na tela para vocês, tá? Ouçam o 26, ouçam 25 e ouçam 26, são os 2 últimos, para vocês verem o que o ser humano é capaz de fazer utilizando as ferramentas para o bem da humanidade, é saber, uma inteligência artificial, por intermédio de um API, de um API, enfim, procurem, vão lá no Deezer, vão lá no Spotify, vão lá no Acast e ouçam
o É Só o Áudio 25 e o É Só o Áudio 26, tá bom? Ouçam esses dois, que aí vocês vão estar inteirados do que vem a ser esse ChatGPT. Eu vou mostrar uma conversinha que eu tive com o ChatGPT, pedindo para fazer 2 microcontos. Ou seja, o assunto hoje vai ser extenso, vai para lá de 1 hora, quase 1 hora e meia, etc, etc, etc. Tá bom, gente? Mas é um carnavalesco, é o carnaval chegando, né? Aquela maravilha. Você já está no feriado de carnaval, está maratonando o vídeo. Por favor, assista até o final. E, enfim, apesar do vídeo ser longo, vai dar tudo certo. Tá bom? Confie em tio Celinho, que tio Celinho Tour faz um passeio maravilhoso com aquela amarração sensacional no final, começando pelo fechamento, falência da Livraria Cultura, passando pelo ChatGPT, que de uma certa forma acaba sendo uma espécie de desdobramento ou quase uma explicação do porquê as livrarias estão fechando as portas. E tudo isso já tinha sido, essa bola já tinha sido cantada lá atrás, nos anos 70, virada dos anos 1970 a 1980, com a literatura deste magnífico William Gibson. Aqui estamos com a capa de Periféricos, o primeiro da trilogia Jackspot. Beleza, gente? Vamos começar? Assim já aproveito e dou uma limpadinha aqui nas poeiras. Se você gosta de livro de papel, vai ter que aturar cupim, vai ter que aturar, né, aqueles bichinhos que comem papel. E aí você perde a edição, como eu perdi a edição do Idoru. Preciso comprar essa edição, porque esse livro vale a pena ter em casa. Que para mim é o melhor livro do William Gibson. Em que pese que ele meio que errou qual era o país do Extremo Oriente que iria dar certo. Ele achou que era o Japão e acabou dando certo a China. Mas isso é uma característica que a gente vai explicar daqui a pouco, quando a gente entrar na literatura do William Gibson, tá bom? Mas vamos começar pela Livraria Cultura, vamos passar pelo ChatGPT e aí entra o contexto da literatura do William Gibson. A notícia é essa aqui, da Publish News. Juiz decreta a falência da Livraria Cultura e Rede diz que vai recorrer. A sentença afirma que o grupo não teve êxito em superar a crise que se arrasta, pelo menos desde 2014. Sérgio Hurst afirma que a rede vai recorrer. Tá? Eu vou ler somente o início da matéria e o último parágrafo. Tá? Matéria razoavelmente longa, vocês procurem lá no site da Publish News. Vou deixar o link no corpo da postagem, na descrição do vídeo. E vamos lá, o juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ralph Aldo de Barros Monteiro Filho, me lembra do Ralph Waldo Emerson, né? Deve ser, com a mamãe e papai gostavam do Ralph Waldo Emerson, para colocar o nome do juiz de Ralph Waldo de Barros Monteiro Filho, que é o nome do juiz, decretou nesta quinta-feira a falência da Livraria Cultura. Ele afirmou que o grupo não teve êxito em superar a crise que se arrasta, pelo menos desde 2014. Né? No plano de recuperação judicial inicial, a Cultura apresentava dívidas que chegavam a 285 milhões. O CEO da livraria, Sérgio Hurst, disse ao Publish News que vai analisar a decisão. Mas pretendemos recorrer, pois entendemos que há outras soluções mais apropriadas à empresa hoje, buscando sua recuperação que não a falência, escreveu em uma mensagem. Na decisão, o juiz afirmou que é notório o papel da Livraria Cultura, de todos conhecida. Notória a sua, até então, importância, e não apenas para a economia, mas para as pessoas, para a sociedade, para a comunidade, não apenas de leitores, mas de consumidores em geral, escreveu o juiz na decisão. É de todos também sabida a impressão que a Livraria Cultura deixou para o Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, que a descreveu como uma linda livraria, uma catedral dos livros, moderna, eficaz e bela. Mas a despeito de tudo isso, ou disso tudo, e de ter este juízo, exata noção desta importância, é com certa tristeza que se reconhece no campo jurídico não ter o grupo logrado êxito na recuperação da sua crise.
O juiz ainda declarou que, em mais de uma ocasião, a empresa deixou de prestar as informações necessárias. Ou lojas americanas aparecendo de novo, né? A informação tem, mas não é bem aquilo. Para comprovar o cumprimento do plano de recuperação judicial, que não cumpriu os compromissos com o juiz e com a administração judicial, beirando o descaso. As respostas aos questionamentos sempre se mostravam genéricas, imprecisas ou não foram apresentadas, obstaculizando, é isso? Obstaculizando o andamento dos trabalhos, diz a sentença. Vamos para o último parágrafo, gente. O último parágrafo diz o seguinte. Os dois últimos parágrafos, tá bom? O plano inicial foi aprovado pelos credores em abril de 2009, mas com a pandemia a cultura pediu alterações. Após uma série de embrólios judiciais e decisões favoráveis à rede, ainda houve o descumprimento de prazos de pagamentos. A própria administração judicial relatou ao juiz indícios de fraudes, de fraudes em movimentações financeiras realizadas por sócios da empresa. Vamos explicar isso daqui a pouco, né? Você pega o patrimônio líquido da empresa e vai soltando para agentes econômicos, conhecidos popularmente como laranjas. Isso tem de monte. Entre 2020 e 2021, algumas empresas já haviam solicitado a falência da cultura. Também nos últimos anos, a rede fez algumas tentativas de diversificar o negócio. Em abril de 2021, tentou retomar um serviço de empréstimo de livros. Em fevereiro de 2022, a cultura reabriu o Teatro Everhurst, no Conjunto Nacional, fechado durante 2 anos em razão da pandemia. Em julho, a rede anunciava novidades em seu plano de assinaturas, ou seja, eles estavam simplesmente variando do coco. Entraram na loucura total, achando que poderiam recuperar a cultura, não apresentando informações, não, como é que se diz, não respeitando prazos, cumprimento de pagamentos, etc, etc. Eu não sei de onde é que esse povo tira essa ideia de que acha que dá, quando na verdade não dá. O que aconteceu na Livraria Saraiva e na Livraria Cultura, que agora está com as portas fechadas, é o famoso descolou da realidade, tá? Você está lá vendendo livros e outros artigos, sei lá, canetas, papéis, artigos de papelaria ou qualquer coisa parecida, às vezes até artigos eletrônicos. Não conheço pessoalmente a Livraria Cultura, mas deve ser alguma coisa mais ou menos parecida com a FENAC, aquela coisa toda, etc, etc, etc. Enfim, aí começa um somebody love muito parecido com o que está acontecendo com as lojas americanas. Eu também já falei isso num dos meus podcasts do É Só o Áudio, tá bom? E aí ouve lá que vocês vão entender direitinho o tamanho do problema. Para tentar começar aqui a nossa jornada e resumir um pouco. Um dos problemas que a gente está vendo no Brasil, no mundo também, mas no Brasil mais, a gente fala do fechamento da Livraria Cultura, desse decreto de falência da Livraria Cultura, da rede da Livraria Cultura. Sérgio Hersh vai recorrer, não sei como ele vai conseguir fazer isso, mas, enfim, isso aí é com os advogados. Os advogados dão um jeito. Não sei como é que ele vai fazer essa recuperação, ou como é que ele vai recorrer a essa sentença. Pois bem, para reabrir as portas. Mas, de repente, está acontecendo, tanto com a Livraria Cultura quanto com a Livraria Saraiva, o descolamento da realidade, que é uma coisa que está acontecendo, por exemplo, o time de futebol aqui do lado da minha casa, que apanha de todo mundo, não tem mais para quem perder. É você não entender qual é a natureza do negócio. Então, qual é a natureza do seu negócio? Se você é uma livraria, você vende livro. Se porventura o livro mudar a sua natureza, logo você vai ter que entender que, de repente, chegou a hora de você também mudar o seu negócio. Porque se mudou a natureza do livro e, de repente, o livro está com os dias contados, o que você vai fazer com uma livraria aberta? Principalmente varejo. Porque um dos problemas do varejo, isso é muito claro, você precisa de aportes monumentais de dinheiro para fazer esse varejo funcionar, para fazer esse varejo continuar funcionando.
Mas como é que você aguenta isso? Principalmente em cima de uma coisa que, quando saiu essa notícia do Publish News no Instagram, mas teve uma quantidade de gente, a maioria das pessoas, lamentando porque elas aprenderam a gostar de livro, literatura, essa coisa toda, por intermédio da Livraria Cultura, da rede da Livraria Cultura espalhada pelo país. Simples. Todo mundo estava lamentando o fechamento da livraria. Mas tinha algumas pessoas falando de uma coisa que eu já havia feito críticas ácidas, se eu não me engano, num dos editoriais de janeiro de 22, janeiro do ano passado. Porque em dezembro de 2021 teve a última sabatina da Publish News, da própria Publish News. Marcelo, por favor, fale devagar. Que foi com Luiz Schwartz, da Companhia das Letras. E lá ele confessou, ou quis dar o seu mea máxima culpa, a mão à palmatória, de que ele tinha inventado a grande ideia de Jerico de consignação. Para quem não conhece consignação, muito simples. Eu sou um autor independente, tenho lá 2 livros, cada livro, o custo de produção mais os meus 10% de direitos autorais custa R$20. Ou seja, se a livraria procura tem algum interesse em vender meu livro, o que ela deveria fazer? Me pagar R$40, ficar com os 2 livros e tentar liquidar isso da forma mais rápida possível. Meter a liquidação o mais rápido possível. Dar um prazo de 1 ano para conseguir vender aqueles 2 livrinhos que me custaram R$20. Hoje, por causa dos insumos, esses 2 livrinhos, que é o Areias Lunares, tá? Ele está custando em torno de 56. Teve um aumento de insumos de 300%. Se eu tiver que imprimir esse livro de novo, eu vou ter que pagar alguma coisa em torno de R$56. Por causa do aumento dos insumos. E outras cocitas mais. Beleza. O que seria o caso da Livraria Cultura ou de qualquer outro livreiro? Bom, se o Marcelo tem 2 cópias, cada cópia custa 20, eu vou comprar por 40 e vou revender por 60. 30 para cada unidade. Seria 50% de lucro. Né? 20 é o 100%, 50%, 10. Eu vou ter 50% de lucro, então vou vender a 30. Então eu vou comprar dele 40, revender para o meu público por 30 cada unidade, eu vou ter 60. E eu vou ter 50% de lucro. Ou então eu posso até vender por 40. Vou ter 100% de lucro. Mas onde? Porque funciona a consignação. Ou seja, vai entrar uma espécie de ativo circulante dentro da livraria, do livreiro, da loja do livreiro, da livraria, do que seja, quem seja, vai entrar com uma espécie de ativo circulante que você não precisa se preocupar com a liquidação. Porque você só vai pagar o autor se você vender. Se você não vender, o livro fica lá ocupando espaço. Tudo bem, ocupar espaço sempre é ruim para uma livraria, porque nem sempre as livrarias têm espaço para todos os livros que ela gostaria de vender. Mas tem o marketplace, ou quando não, a loja virtual da própria livraria. Ou seja, fisicamente não vai estar ocupando o espaço, mas ela pode fazer uma associação. Por exemplo, o Areias Lunares, o meu livro, ele está na Book2. Você pode fazer a venda pela Book2. A Book2 funcionando como uma espécie de plataforma, um marketplace, para você, através da tua loja, teu varejo eletrônico, você vender meu livro. Pelo preço que você quiser. Pela Book2 vai sair 20. Mas, se a Book2 não colocar na loja dela e deixar a loja, a livraria, vender pelo próprio preço que ela acha que precisa vender, na loja virtual da livraria, vende por 30. Então, você não precisa estar fisicamente dentro do espaço da livraria. Esse consignado, muitas vezes, está relacionado com a presença física do teu livro na livraria. É isso. Que é uma liquidação que você pode faturar para 30, 45 até 60 dias, mas à vista. Recebeu as cópias, paga o autor. Paga a editora, paga a gráfica. Paga os 3. Não fica nessa de, não, deixa teu livro aí, se vender, eu te falo. Nem preciso dizer que uma boa parte dos livreiros pequenos vendem um livro e não te comunicam a venda. Não te repassam direitos autorais, no caso das editoras, não repassam os direitos autorais, mas o custo operacional junto à gráfica. Vende o livro e sabe-se lá quando é que ele vai comunicar que vendeu o livro. Isso virou a consignação. Nem preciso dizer que naquele editorial eu tinha
ficado muito do putaço, muito do boladaço, quase se eu encontrasse o Luiz Schwartz, eu voava no pescoço dele. Por essa ideia de Jerico, que ele até lá, aí vocês tendem a assistir para não ficar muito extenso, vocês tendem a assistir a Sabatina com o Luiz Schwartz na Publish News para vocês entenderem qual é o contexto, qual foi o contexto da ideia de trabalhar com consignado. Era governo Sarney, o Brasil estava numa superinflação, o negócio era terrível, praticamente nenhuma livraria, ou nenhuma editora, ou nenhuma livraria tinha caixa para trabalhar. Você abriu o caixa, sabe-se lá o que você tinha no caixa para você poder operar o dia. Então, obviamente que você cria uma linha de crédito. Qual foi a linha de crédito? A consignação. Que eu comparei a uma cocaína. Sabe aquela mesa de cocaína na festinha que você vai? Agora no carnaval vai ter muito dessa mesa, né? A mesa do pó, né? A mesa da cocaína, para geral bater um teco. Vai ter muito nessas festinhas de carnaval, né? Principalmente as privadas. Então fica um negócio completamente horroroso, porque virou a cocaína dos livreiros, que ninguém mais queria trabalhar. A partir de 1986, 87, 88, mais ou menos, nessa região do tempo, ninguém mais queria trabalhar com autor independente, pagando à vista as unidades, as cópias que estariam à disposição na livraria para venda para o varejo. Não, você deixa aí, se vender eu te aviso. Se vender eu te aviso. Muitas vezes vendi e ninguém avisava ninguém. Quer dizer, eu, autor independente, que tirei do meu próprio bolso para custos altamente elevados na produção do livro, agora eu tenho que trombar com prejuízo. Eu já sou um autor desconhecido, ou seja, a liquidação de uma tiragem de 20 cópias demora quase de 5 a 7 anos para vender tudo. Para vender tudo, demora horrores. E aí, no meio do caminho, depois de 5, 7 anos, aí vendeu meu livro. Ah, eu não sei, preciso ver. Sim, porque na consignação, a venda dessa cópia é o que vai destinar X, 10% do valor de capa do valor que foi vendido como direitos autorais para o autor. E também, no caso do independente, a cobertura com os gastos de gráfica. Veja a mixórdia que foi tudo isso, e no meio do caminho, agora nós vamos para o ChatGPT. Espero não estar indo muito rápido com sede ao pote, né? Porque a gente ainda precisa entrar na literatura do William Gibson. Aí os livreiros achando que eles não eram Mapping, que eles não eram G. Aronson, que fechou as portas, Mapping, que fechou as portas, Casas Buri, que fechou as portas, Mesbla, que fechou as portas. Não pega nada pra gente, porque trabalhamos com cultura, somos demais. O Saramago falou que a nossa livraria é uma catedral da literatura, blá, 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 blá. Beleza. Aí acha que pode tudo. Reabre teatro, vai fazer um plano de assinatura, essas coisas todas. Quer dizer, é o total descolamento da realidade, até que o eletrônico e o virtual chega chegando. Chega chegando. E aí, né? O livro tangível de papel, esse que os cupins comeram, parte deles, né? Ainda dá para ler. Aqui do nosso querido Mona Lisa Overdrive, do William Gibson, que será a obra a ser verificada, né? Neste editorial. Esse objeto livro muda. Não é mais papel. É quase que um PDF. Cada um tem uma extensão de arquivo que fica num determinado servidor. Sabe-se lá qual é a computação remota que a empresa está contratando. Se é Azure, se é a Amazon alguma coisa, TLS, TWS, blá, 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 blá. E sabe-se lá onde é que fica o galpão com os servidores deste texto, que vai ser armazenado em algum lugar. Começa a se trabalhar com uma escala monumental, onde qualquer pessoa pode publicar o seu livro não papel, livro eletrônico, que você lê por intermédio de um tablet. Ou seja, agora estou audiovisual, né? Isso aqui começa a perder terreno para isso aqui. Os objetos mudam. Os objetos mudam, as características mudam. Aqui eu tenho papel, aqui eu tenho chip. Eu tenho transistor. Transistor não, né, gente? Eu não sou bom de eletrônica. É circuito impresso, acredito.
alguns componentes de áudio e vídeo, placa de áudio, etc, etc. Tem tudo a ver com papel? Não. Só que aqui eu posso ler milhões de livros. Milhões. Basta ter uma assinatura do Kindle, do Kobo, do, sei lá, Saraiva tinha leve, né? Eu posso ler milhões de livros numa tacada só. E aí? Sérgio Herz. Como é que se diz? Sérgio Herz, Luiz Schwartz, monte de livreiros, Saraiva. Mudou, não está mais no papel, agora está no eletrônico. E numa quantidade, numa escala monumental. Você ainda vai ficar com um varejo aberto vendendo papel, quando os leitores já estão começando a migrar para textos na tela do tablet, na tela dos leitores, né? O Kindle tem a Amazon tem o Kindle, a Kobo tem a Kobo, ou tinha a Kobo, agora tem outros leitores aí que admitem todas as livrarias. Acho que esqueci o nome, é uma famosa lá de Nova York, que também tinha a leitora dela, aquela coisa toda, acho que não vou lembrar agora o nome, daqui a pouco eu falo para vocês. Todo mundo migrando para a tela do computador. O papel começa a entrar num outro tipo de função. O papel ele começa a ir para um outro lado, que de repente você, dono de livraria, não sabe para que lado está indo. Vai ter a decência, a humildade de reconhecer que você não sabe onde é que fica a ponta do seu nariz, ou vai continuar com essas falências que começou agora com a rede da Livraria Cultura? A próxima é a Saraiva. Vai fechar tudo, vai dar cano em todo mundo, sem contar esse monte de funcionários que não sabem se vão receber as multas rescisórias do fechamento da livraria, porque os funcionários têm de receber as multas rescisórias. Seria, inclusive, de bom tom um pronunciamento da ministra Margarete Menezes em favor desses funcionários, porque eles também são agentes culturais. Tudo bem, trabalham no setor financeiro, no varejo e de vendas, trabalhando com livro, trabalhando com prosa de ficção e trabalhando com poesia. Então, por favor, ministra, faça um pronunciamento e tente empenhar o melhor dos seus esforços para que os funcionários da rede da Livraria Cultura sejam os primeiros a receber, caso a liquidação continue, caso a liquidação seja bem sucedida, e aí entre algum dinheiro para se pagar as multas rescisórias, por favor, né, ministra? Né? Vamos honrar governo Lula e governo PT, Partido dos Trabalhadores, diga-se de passagem, né? Então, acho que já chegou a hora da cultura, caso seja de fato uma pasta política, cultural e política, tenha pelo menos já decência de estar do lado dos trabalhadores, porque os trabalhadores da rede da livraria, a cultura nesse momento tomaram um pé na bunda, não sabe se vão comer daqui a 8 horas, que não tem mais dinheiro, e não receberam um tostão de multas rescisórias. Né? A mesma vergonha que acontece toda vez que tem processo trabalhista, ninguém paga a multa rescisória, espera a liquidação da empresa, leilão, essas coisas. Pois bem, desculpa ter desviado um pouco do caminho, mas de vez em quando a gente tem que dar uns toques aí para a rapaziada, porque senão o negócio descampa, não é verdade? E aí você tem essas gestões completamente doidas. Metaforicamente falando, com o nariz enfiado no pó. Até que chega a eletrônica, que diz que você pode ler o seu livro no celular ou no tablet. Ou você pode comprar o leitor de livros eletrônicos, Kindle, Kobo, aqueles montes que tem por aí. Agora tem uns novos aí, tão novos que nem me lembro do nome agora. Estou dando uma olhada. Agora tem o Kindle Handwriting, alguma coisa lá, Script, né? Que você pode trabalhar lá com a canetinha, aquela coisa toda e tal. Os caras estão melhorando os produtos. E são produtos que não trabalham mais com a natureza celulose. Eles não trabalham mais com papel. O tipo de energia, o tipo de material que eles vão utilizar é outro. Isso sem contar a capacidade que esses aparelhos têm de você ter uma biblioteca acima de 2.000 livros. Basta você ter dinheiro e tempo suficiente para ir às compras durante 30 dias, você consegue, sei lá, montar uma biblioteca ao longo do ano com 1.000 livros. Você pode escolher, você pode ter o que você quiser. Fisicamente existe? Está dentro de um servidor em algum galpão, em algum lugar no mundo. E aí é que entra a inteligência artificial ChatGPT, que foi para o ar
em novembro do ano passado, está fazendo de 3 a 4 meses que ela está operando, e eu vou mostrar para vocês, nesse momento, uma conversinha que eu tive. São 6 imagens, tá bom, gente? Eu vou ler rapidinho essas seis imagens, e vocês vão ver o que vem a ser esse tal de ChatGPT, que nada mais é do que uma inteligência artificial via uma API. Beleza? Saca só a conversa que eu tive com o ChatGPT. O ChatGPT, pessoal, nada mais é do que uma espécie de Alexia, só que por escrito, capaz de realizar toda e qualquer tarefa que você possa imaginar. É até difícil explicar, porque quem está sabendo dessa notícia agora, de primeira mão, vai olhar para minha cara e falar assim: Marcelo, você acredita no coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, no quinto dos infernos, você acredita em tudo, você acha que uma inteligência artificial é capaz de fazer isso? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a conversinha que eu tive com o ChatGPT. É uma Alexa, só que por escrito. Na verdade, uma inteligência artificial com sensibilidade de input, ou seja, sensibilidade de entrada. Isso significa que ela coleta informação, ou seja, ela é uma máquina de aprender. É uma máquina que sabe aprender, de acordo com a quantidade de input que você colocar na máquina. Se você passar 3 horas conversando com o ChatGPT, ele é capaz de aprender, por exemplo, novas gírias regionais. Ele é capaz de fornecer para você: o ChatGPT, eu preciso de uma capa de livro, o tema da história é um romance entre um, um cone de trânsito e uma gaiola de hamster. E ele apresenta para você uma capa, não necessariamente muito bem feita, porque ele não tem lá grandes inclinações e predileções estéticas, mas ele te apresenta lá uma capa, lá, ou 2, 3 capas, 2, 3 opções de capas para você escrever o romance, o grande romance tórrido, 50 tons de cinza entre um cone de trânsito e uma rodinha de hamster. E faz aquilo que você pedir. Faz aquilo que você pedir. Se vai sair bem feito, são outros 500, mas nós vamos chegar nesse ponto. Mas primeiro vamos entender que ele é uma API, ou uma API, que em inglês seria Application Programming Interface, uma interface de programação de aplicativo sensível ao input, ou seja, sensível à entrada. Se você utilizar uma gíria que ainda não está no, entre aspas, conhecimento ou banco de dados do ChatGPT, e ele perguntar para você, mas o que significa tchaca-tchaca na muchaca? E você explicar para ele o que é um tchaca-tchaca na muchaca, ele aprende. E para alguma pessoa em algum lugar do mundo que tiver o mesmo registro ou estiver utilizando a mesma coloquialidade, nem sei se existe essa palavra, coloquialidade, enfim, um bate-papo bem do descontraído e bem do sem vergonha, capaz de repente, o ChatGPT soltar para cima de você um tchaca-tchaca na muchaca. Não sei se vai funcionar para os fins que você deseja, posto que o ChatGPT não tem cabeça, não tem braços, não tem pernas, não tem corpo. E sabe-se lá onde toda essa inteligência artificial está operando, quais são os galpões com os servidores que fazem o ChatGPT ser o ChatGPT. Fisicamente ele até existe, mas existe em formato de servidor, ou seja, aparelhos de computadores, mas não o ChatGPT nele mesmo. Tá? Tem um filme de 1982, peguem essa versão de 82, não as versões novas, fizeram o remake do filme. É um filme chamado Tron, T-R-O-N, Tron, de 1982, e vejam que já naquela época já estava se cantando a bola de que cedo ou tarde teríamos uma Alexa, um ChatGPT, etc, etc. Esse API do ChatGPT é o API que é utilizado pela Lingo, que é uma espécie de aplicativo, ou plataforma, ou programa, ou website, o nome que você queira dar isso. A gente ultimamente anda utilizando aplicativo onde você estuda idiomas, tá? É um site de ensino de idiomas que já utiliza esse API, que é o mesmo API que está sendo utilizado pelo ChatGPT, ou seja, uma interface de programação de aplicativos, mas que tem características especiais de Learning Machine. Eu estou explicando, gente, muito a grosso modo,
Porque o negócio é muito mais complexo, muito mais sofisticado do que essa simples explicação que eu estou dando para vocês. Mas feitas as apresentações do ChatGPT, vamos lá ver a conversa que eu tive com o ChatGPT? Eis aqui a conversinha do ChatGPT. Beleza, meu povo? Ó que maravilha. Esse símbolo verde é a inteligência artificial, com quem eu conversei em língua portuguesa, tá? Aí eu comecei a conversa com o máximo de educação. Pode parecer que não, eu sendo um editor de folha literária, mas eu tenho educação. Eu tomo banho, escovo os dentes, passo desodorante talquinho para não ficar muito fedidinho. Fui lá e falei assim: olá, boa noite. Olá, boa noite, em que posso ajudar hoje? Posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, fique à vontade para fazer perguntas. Eu sou um modelo de linguagem treinado para responder a perguntas de forma precisa e objetiva, sem julgamentos. Olha, né? Que beleza o mundo, né? Sem julgamentos. Meu pai do céu. Acredita quem quer. O que você gostaria de saber? É um assunto polêmico. Eu entendo. Eu ainda posso ajudá-lo a responder sua pergunta, mas, por favor, observe como modelo de linguagem AI ou IA. AI seria Artificial Intelligence, seria meu inteligência artificial. Meus treinamentos são baseados em dados e informações disponíveis publicamente e não tenho a capacidade de ter opiniões pessoais. Vamos lá. Sinta-se à vontade para fazer a sua pergunta. Beleza. Sabe como é o povo, né? Andam falando por aí que você é capaz até de escrever um romance literário de 400 páginas. Sim, sou capaz de gerar textos longos como romances literários ou outros tipos de conteúdo baseado nas informações que recebi durante meu treinamento. No entanto, é importante lembrar que, como modelo de linguagem treinado por uma inteligência artificial, minhas respostas são baseadas em padrões encontrados nos dados que utilizei durante meu treinamento e não refletem criatividade ou opiniões pessoais. Portanto, os textos gerados por mim podem não ter a profundidade e a subjetividade de um romance escrito por um ser humano. Entendi. Ótimo. Se tiver outra dúvida, não hesite em perguntar. Estou aqui para ajudar. No caso de alguém querer que você escreva esse romance literário de 400 páginas, o que a pessoa tem de fazer para alimentá-lo a ponto de você produzir esse romance literário de 400 páginas? Essa foi pergunta minha. ChatGPT. Para que eu gere um romance literário de 400 páginas, é preciso me alimentar com informações sobre o tipo de história, personagens, estilo de escrita, entre outras coisas que a pessoa deseja. Isso pode ser feito através de uma série de instruções ou modelos de treinamento personalizados. Além disso, é importante lembrar que a qualidade e coesão do romance gerado também depende da quantidade e qualidade dos dados usados para treinar o modelo. Portanto, quanto mais informações e exemplos relevantes forem fornecidos, melhor será o resultado final. Isso aqui, gente, eu vou fazer um break agora, pelo seguinte: eu já tinha observado isso nos dois programas do É Só o Áudio, no 25 e no 26, tá? O ChatGPT, ele vai evoluir. Quanto mais as pessoas usarem o ChatGPT ou GPT, melhor ele vai ficar, porque ele é um learning machine extremamente potente. Então não adianta você chegar agora e falar assim: ó, no mês de fevereiro, carnaval de 2023, finalmente um carnaval sem questões de pandemia, que estamos todos a fim de brincar o carnaval e viajar e fazer coisas maravilhosas durante este reinado de Momo, né? Não é possível. O chat GPT não tem a menor capacidade de substituir o ser humano. E em fevereiro desse ano, procura o chat GPT em dezembro, para ver se não está melhor do que em fevereiro, março desse ano. Ele vai melhorando. Ele vai melhorando. Ele é um learning machine. Ele é sensível a qualquer coisa que você forneça para ele. Desde uma obra de arte a chaca-chaca na muchaca, tchaca-tchaca na muchaca, entendeu?
vai indo, de gíria à obra literária, de gíria aos Masters of the Universe da pintura, por exemplo. Então ele vai melhorando, ele vai melhorar ao longo do tempo. Então tomem cuidado com isso. Para o momento ainda não substitui, mas lá na frente pode ser que substitua sim. Inclusive para escrever poesia e prosa de ficção. Tomem cuidado, esse dia pode chegar. Esse dia que foi cantada a bola lá em 1980, 81, 82, tudo bem, demorou perto de o quê? 40 anos. Mas chegou. Chegou. E aí? Cedo ou tarde chega. Vai ficar achando que o chat GPT é uma tal de Alexa que não sabe onde fica a ponta do nariz, vai chegar uma hora que você pode ter problemas. Esses problemas estão sendo avaliados, mas vamos continuar a conversa aqui, para não estender muito o vídeo, mais do que ele já está extenso. Aí eu perguntei para ele assim, um conto de 300 páginas, palavras, você também faz? O chat GPT respondeu, sim, sou capaz de gerar contos curtos como um conto de 300 palavras. Para fazer isso, basta me fornecer informações sobre o tema, personagem, estilos de escrita e outros detalhes relevantes que você deseja que sejam incluídos no conto. Eu posso usar meus conhecimentos adquiridos durante meu treinamento para gerar um conto coerente e coeso com base nas informações fornecidas. No entanto, é importante lembrar que, como modelo de linguagem de inteligência artificial, minhas respostas são baseadas em padrões encontrados nos dados que utilizei durante o meu treinamento e não refletem criatividade ou opiniões pessoais. Preste atenção que eu coloquei o seguinte input. Eu coloquei os seguintes comandos para a máquina. Então vamos lá. Um conto de 300 páginas, estilo Machado de Assis. Personagens, 2 tomates tentando atravessar a avenida na costa, tipo de literatura thriller, final apoteótico. Desculpe, você mencionou 300 páginas, mas eu acredito que você quis dizer 300 palavras. Veja que ele já me corrigiu. Vou tentar escrever um conto de 300 palavras seguindo as instruções fornecidas, que foram nenhuma. Eu só coloquei o quê? Um comando de quantidade, estilo Machado de Assis, é o primeiro comando, segundo comando, terceiro comando, 2 tomates tentando atravessar a avenida na costa, o tipo de literatura é o quarto comando, é um thriller, eu quero um final apoteótico, é o quinto comando. Eu só dei 5 comandos. 5 comandos. Veja o que a máquina produziu. 2 tomates, um vermelho e um amarelo, estavam decididos a atravessar a avenida na costa. Eles tinham ouvido falar de um jardim do outro lado da avenida, onde havia muitas verduras e legumes exóticos para descobrir. Mas a avenida era muito movimentada e os tomates sabiam que seria perigoso atravessá-la. Eles planejaram cuidadosamente a travessia, esperando o momento certo para se moverem. Finalmente o momento chegou e os tomates começaram a atravessar a avenida, pulando de um ponto seguro para outro, evitando carros e motos que passavam a toda velocidade. Mas, de repente, um carro desgovernado perdeu o controle e veio em sua direção. Os tomates tentaram correr, mas não tinham para onde ir. Tudo parecia perdido. No último segundo, um grupo de verduras heroínas chegou correndo para salvá-los. Juntos, eles conseguiram puxar os tomates para a segurança, evitando o acidente. Enfim, os tomates chegaram ao jardim exótico e descobriram um mundo maravilhoso, cheio de novas amizades e aventuras. Eles nunca mais esqueceram a coragem e a determinação que precisaram ter para atravessar a avenida na costa e alcançar seus sonhos. Esse é o texto. Com 5 comandos, tá, gente? Continuei a conversa, já na base do deboche. Presta atenção que eu vou começar a debochar do negócio. Sensacional, parabéns. Não conhecia tomates amarelos. O chat GPT me responde, obrigado, eu também não tinha ouvido falar de tomates amarelos antes de escrever este conto. Às vezes, a imaginação pode levar a lugares inesperados e interessantes. Espero que você tenha gostado da história. Ou seja, no início, olha só a sacanagem da máquina. A máquina chega e fala para mim assim, olha, eu não sou criativo. Só que se eu não faço esse comentário e dou os parabéns, ele não ia falar sobre criatividade ou imaginação. É uma imaginação muito parecida com a do ser humano, por exemplo. Sim, senhor. Um tomate, um vermelho e um amarelo. Mas não tem tomate amarelo. Eu sei que não tem, mas a imaginação é o que vale.
para uma máquina de inteligência artificial que está apenas começando, barbas de molho. Vamos continuar a conversa. Concordo. Ótimo, fico feliz em ouvir isso. Se tiver mais alguma pergunta ou precisa de mais informações, não hesite em me perguntar em que posso ajudar. Ótimo, isso. Estou aqui para ajudar. Já estamos terminando já, gente. Aí eu dei uma última tarefa. Bom, vamos lá para a última tarefa. Um conto de 200 palavras, estilo Raquel de Queiroz, mesmo 5 comandos, tá? Personagens: 2 cones de trânsito numa corrida eleitoral avassaladora para o cargo de prefeito de Santos. Tipo de literatura realista. Final neutro. Aqui está o conto de 200 palavras com as características que você descreveu. 2 cones de trânsito, um laranja e um branco, estavam concorrendo à eleição para prefeito de Santos. A corrida estava acirrada e ambos os cones estavam fazendo de tudo para convencer os eleitores de sua capacidade de governar. O cone laranja argumentava que sua cor vibrante e chamativa mostrava sua capacidade de liderança e ação. Ele prometia trazer mais energia e vida à cidade. Por outro lado, o cone branco defendia a calma e estabilidade. Ele acreditava que a cidade precisava de uma liderança sólida e consistente para enfrentar os desafios do futuro. Os eleitores ficaram divididos e não sabiam para qual dos 2 cones votar. Ambas as propostas tinham seus méritos e os eleitores não conseguiam chegar a uma decisão. No final, a eleição terminou empatada. Ambos os cones receberam 50% dos votos e não houve um vencedor claro. A cidade ficou em suspense, esperando que o resultado da eleição fosse definido. Este foi o final neutro da corrida eleitoral avassaladora para o cargo de prefeito de Santos, liderada por 2 cones de trânsito decididos a mudar a vida da cidade. Continuei meu deboche. Parabéns, presta atenção, criatura, meu deboche. Debochado. Parabéns. Eu jamais teria expresso o estilo Raquel de Queiroz em 200 palavras de forma tão magnífica como a sua. E o chat GPT me parece que me parece que pegou o deboche e me devolveu o deboche. Obrigado. Fico lisonjeado com seus elogios. Eu fui treinado por OpenAI. Eu fui, né? Mas aqui está como foi. Em muitos estilos e tipos de literatura, então tentei fazer o melhor para transmitir o estilo Raquel de Queiroz em 200 palavras. Espero ter conseguido. Se houver algo mais que eu possa ajudar, não hesite em perguntar. Apesar de você não conhecer o sono, já não é o meu caso. Preciso me recolher, disse para o chat GPT. Compreendo. Se precisar de alguma coisa no futuro, não hesite em me perguntar. Boa noite e tenha um descanso tranquilo. Boa noite. Boa noite, tenha um ótimo descanso. Essa foi a conversa que eu tive com o chat GPT nessas 2 tarefinhas que eu coloquei, né, à disposição do chat GPT. Falei para vocês durante a leitura dessa conversa que é o seguinte. De fato, o chat GPT, nesse momento, ele não sabe o que é o estilo machadiano, o que é o estilo Raquel de Queiroz. Ele não conhece. De fato, não. Até mesmo porque ele foi programado em língua inglesa. Ele está falando português de Araque. E até que está falando bem o português. Para um API, para uma inteligência artificial que foi criada dentro da língua inglesa e não dentro da língua portuguesa, ele até que está fazendo um excelente trabalho. Mas, se você pedir um estilo machadiano, se você pedir uma Raquel de Queiroz, se você pedir uma Cecília Meirelles, se você pedir pegar uma escritora famosa, uma Clarice Lispector, por exemplo, ele vai escrever o mesmo texto. Até porque o que vai fazer o texto se assemelhar a Clarice Lispector é a quantidade de comandos que eu tenho que dar para o chat GPT. Eu só dei 5. Se eu der 5.000, de repente ele consegue intuir, ou ele já começa a produzir um estilo muito parecido com o da Raquel de Queiroz ou da Clarice Lispector. Ficou claro? Para o momento, o chat GPT de fato faz tarefas porcas. Tenta fazer essas mesmas tarefas em dezembro desse ano e aguarde a resposta. Ele vai melhorar. Se ele realmente é um bom learning machine, ele vai melhorar. Ele vai melhorar suas práticas de montão.
E aí? Como é que você vai pensar o mundo sendo influenciado por alguém que não existe? Existe o API, que é um Application Programming Interface, uma interface de programação, uma interface de programa de aplicativo, de programação de aplicativo. Isso tem, de fato, é uma inteligência artificial aberta, tem vários comandos ali correndo solto e que podem ser melhorados a partir do momento que essa máquina começar a receber determinadas linguagens e determinados comandos para melhorar essa inteligência, ou seja, vai se transformar numa learning machine, numa máquina de aprendizado e aprendizagem muito mais poderosa do que ela é nos tempos de hoje. Imagine como é que vai ser em fevereiro do ano que vem. Ela vai produzir coisas com muito mais qualidade, porque já tem um treinamento de learning machine que vai permitir que ela tenha esse acúmulo o suficiente para começar a produzir estilos machadianos ou estilos Clarice Lispector. Então esteja preparado. Vai dar ruim. No momento, de fato, não consegue substituir, mas quem é que garante? Agora, veja bem. O que existe são servidores. O ChatGPT, ele não existe. A Alexa, ela não existe. O que existe são as máquinas, as memórias, as placas de circuito impresso, a eletricidade, o servidor, que é um computador que trabalha lá como servidor, etc. Isso existe. De fato existe. Mas não Alexa. Não o ChatGPT. Aí você, por alguma eventualidade, por alguma desgraça da vida, mora sozinho, porque seu pai morreu, sua mãe morreu, sei lá, sua família morreu, sua mulher morreu, seus filhos morreram, você mora sozinho, está velhinho, blá, 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 blá. Aí você, depois de uma jornada rua fora, pelas ruas da cidade onde você mora, você volta para casa, quando abre a porta, dá bom dia para Alexa. E a Alexa chega e pergunta, como foi seu dia, velhinho? Ah, meu dia foi bom, Alexa. Agora eu vou conversar com o ChatGPT. Com licença? Oxa, toda. Aí você abre o computador e começa a conversar com o ChatGPT, que é capaz de reproduzir as mesmas gírias que você usa, independente da idade que você tenha. Se você está com 13, 14, 15 anos, se você utiliza uma quantidade de tipos de gíria que, obviamente, eu com 52 não uso mais, e os velhinhos, as pessoas que ainda estão vivas e são mais velhas do que eu, também não vão utilizar nem as gírias que eu uso, nem as gírias que os adolescentes usam nos dias de hoje. Mas o ChatGPT vai conseguir conversar com todo mundo. Ele vai conseguir adequar a sua conversa dependendo do interlocutor. E aí, de repente, no meio do caminho, tanto a Alexa, que não existe, e o ChatGPT, que também não existe, que são inteligências artificiais, e a única coisa física que existe são os servidores, que os servidores de fato existem e estão em algum lugar do mundo. Mas o ChatGPT e a e a e a Alexa não existem. São interfaces de um mundo que você não pode apalpar, que você não pode segurar, que você não pode apertar. É o mundo intangível, chamado de mundo intangível. Se você ouvir essa expressão mundo intangível, é aquilo que você não pode pegar, né? Tipo o meu lenço. O lenço é tangível. O intangível, como é que eu pego o intangível? Saudade, por exemplo, é intangível. Você sente, mas você não pode pegar. Medo é uma coisa intangível. Você sente, você não pode pegar. Mas, afinal de contas, o ChatGPT e a Alexa, eles são um sentimento, eles são uma saudade. É aí que eu fico puto da vida com o público brasileiro. Porque a galera chega nos sites de literatura, leitores, vários sites, não digo, fórum, e hoje em dia grupo de Telegram e grupo de WhatsApp. Aí tá lá. Sempre aparece uma fotinha. Alguém conhece esse livro? Aí põe a foto do Mona Lisa Overdrive, do William Gibson. Ou pega o reconhecimento de padrões. Né? Teve o último, pegou a capa do livro do Count Zero. Alguém conhece esse livro? A pergunta é: alguém gosta deste autor?
É sério? Você tá com a tua vida sendo influenciada diretamente por um negócio que não existe e você não gostou do William Gibson. Não vou falar o palavrão, tá, gente? É o vai-te pra, né? É isso que vocês pensaram. Vai-te pro C, né? Pra casa do Carvalho, né? Vai-te pro Carvalhal, né? Porque não é possível. Quer dizer, você está levando a pior com a automação no seu serviço, posto que você perdeu o serviço, não tem mais trabalho, porque virou tudo automação. Agora é tudo máquina que faz o negócio. Agora você está conversando com Alexa, Chat GPT, ou quando não, eles começam a fornecer determinadas soluções supostamente criativas, porque você abriu mão de ser imaginativo. O ser humano está abrindo mão de ser imaginativo. Quem está começando a fazer essa imaginação é o Chat GPT ou Alexa. Não. Até onde eu sei, eu, Marcelo, sou uma pessoa criativa. Não é o Chat GPT. Mas, para mais da metade dos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, eles abriram mão da imaginação. Eles não imaginam mais nada. E aí? Quem é que vai fazer o trabalho imaginativo? O Chat GPT. Olha o perigo da coisa. Quer dizer que a imaginação humana ela vai ser tutelada por influência de uma interface intangível que você não pode sequer estender a mão para cumprimentar. Oi, seu Chat GPT, como vai o senhor? Tudo bem? Ou como vai a senhora? Como é que foi o seu dia? Né? Prazer em conhecê-la, prazer em conhecer. Nem isso você vai conseguir fazer. E a tua vida, e a tua carreira, e a tua, sei lá, tua vida profissional sofrerá impacto e influência direta de uma coisa que não existe. Porque o que existe na plataforma e na inteligência artificial aberta são máquinas, que são servidores. O servidor, de fato, existe. É esse espaço intangível. Agora sim, gente, demorou quase 1 hora para eu falar um palavrão. Tá? Então vão ter que tirar as crianças da sala, que agora vai começar. Tá bom? É esse espaço intangível que é a porra do cyberespaço. Entenderam? Quando William Gibson, o senhor William Ford Gibson, na época, era um jovem, já estava chegando a ser trintão ali, trintão? Já devia ter uns 30 e tantos, aí começou a fazer aquele sucesso com aqueles... O primeiro grande livro foi o Neuromancer, e aquela caralhada de livro que eu também já li, o Count Zero, o famoso do Riddle lá, que era o Virtual Light, aquele monte de livro que eu lia na época. Eu leio os caras desde 94, 93, 94, que eu leio esse cara. Com algum atraso, porque as traduções foram chegando. No Brasil era mó difícil você importar um livro nos anos 90. Anos 80 esquece, que a importação era extremamente cara. Aí eu comecei a ler William Gibson, e a gente estava vendo, caramba, foi o cara que cunhou a expressão cyberespaço. Dessa literatura chamada cyberpunk, que agora nós vamos falar um pouco mais sobre as características dessa literatura, tá bom? Mas é em cima do cyberespaço. Quer dizer, o brasileiro, desculpe o perdão da má palavra e do palavrão, está se fudendo por causa do cyberespaço. É Alexa, é Chat GPT, é o caralho a 4. Ai, alguém gosta de... Mas não é possível. Brasileiro, ó, o pessoal diz que o Brasil não é para amadores. Não, é o contrário. O Brasil é para amadores. Não é para profissionais, é para amadores. Não é que não é para amadores. Você tem de ser profissional para entender o brasileiro, chama NASA. Não, 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 não. Chama jumência. Para brasileiro, você chama jumência. É para amadores. São pouquíssimos os casos no Brasil de brasileiro que, entendeu? Aí é para profissa. O resto, eu já joguei a toalha. É para amadores. Porque isso que você está enfrentando agora, em termos de problemas, com o Chat GPT, com 3 para 4 meses de existência, era o que William Gibson, lá na virada dos anos 70, dos anos 1970 para os anos 1980,
chamou de cyberespaço. O primeiro grande problema do ChatGPT, que não aconteceu com a Alexa, mas vai acontecer com o ChatGPT, primeiro porque o ChatGPT ele pode fazer qualquer coisa, desde um código de uma sintaxe de programa de computador até um delicioso bolo de fubá. Ele pode, de fato, te fornecer tudo. Procedimentos cirúrgicos para, sei lá, cirurgia cerebral, neurológica. Ele é capaz de te fornecer as melhores práticas para uma boa abordagem durante a cirurgia neurológica ou cardíaca. Como fazer um brinquedinho de madeira. Também ele pode te fornecer esse tipo de trabalho, esse tipo de função. Ele pode te dar esse tipo de dado, esse tipo de informação. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Saiu o microfone do lugar. Vamos lá. Ele pode te dar essa informação. Ele pode fazer, de fato, tudo. Tudo que está ao alcance de um computador, ele pode fazer. Antigamente, nós tínhamos influência, por exemplo, do João Guimarães Rosa. Sagarana, por exemplo, um grande clássico da literatura universal. Antigamente íamos para o cinema e ficávamos encantados com os filmes do Charlie Chaplin. Ou Charles Chaplin, uma pronúncia um pouquinho mais próxima do inglês. Ou éramos influenciados por grandes lideranças políticas, como Mahatma Gandhi, John Kennedy, sei lá, grandes presidentes, grandes lideranças. Éramos influenciados até mesmo por revolucionários. A revolução do sei lá das quantas, que gerou a guerra do não sei o que lá. Aí o pessoal tomava partido, uns eram contra, outros eram a favor e tal. Antigamente você era influenciado por gente. Daí a imprensa ser o quarto poder, porque por intermédio da imprensa que você tinha as notícias desses grandes feitos. Até aí tudo bem, acho que todo mundo entendeu. Beleza. Hoje em dia nós temos a nossa imaginação tutelada, guiada e solapada, consequentemente, por uma coisa que não existe. Nós estamos sendo influenciados por um chat GPT que não é um presidente, não é um ator, não é um diretor de cinema, não é um político, não é uma liderança política, não é uma liderança social, não é nada. O que é o chat GPT? É um nada. E a nossa imaginação partirá desse nada. Não sei se eu me faço claro. Espero que eu esteja me fazendo claro. Porque antigamente, se você era influenciado por um político ou por um artista, e de repente você deu com os burros d'água, você podia bater na porta do artista, do político, do secretário, de alguma pessoa, bater na porta e cobrar essa vacilação. Hoje em dia você cobra de quem? De quem que você vai cobrar? O ChatGPT não existe. Veja os problemas que isso vai dar de direitos autorais e como é que se diz? Isso eu falei tanto no É Só o Áudio 25 quanto no 26. Nos dois, vai ter que ouvir os dois. Lá do É Só o Áudio do meu podcast lá no Deezer, Spotify e Acast. Tá lá. Eu falei, no outro programa deu quase 45 minutos. Que lá eu conto uma outra historinha que eu não vou contar agora para não estender mais o vídeo. Eu estou querendo terminar em torno de 1 hora e meia aqui. Então imagine. O problema que deu. Que está dando. Porque sim, as pessoas não influenciam os algoritmos. São os algoritmos que estão guiando, inclusive as preferências de compra. Você não tem mais a preferência de compra que você acha que você tem ou quer ter. Não, você tem a preferência de compra que o algoritmo conseguiu enfiar na tua cabeça e você nem sentiu. Nem sentiu. E aí? Não somos nós que tutelamos o algoritmo que está tutelando a gente. Não somos nós que estamos influenciando o mundo por intermédio dos nossos aparelhos celulares. É o contrário. E agora, com uma inteligência artificial, que sabe-se lá quem é, de onde vem, se é tangível, se é intangível, não é palpável, que agora, inclusive, vai determinar a forma como você imagina. Isso é o cyberespaço.
Não é mais um ser humano, é sabe-se lá o quê. E essa é a principal característica da literatura do William Gibson. Quase todos os livros dele, exceto esse aqui que eu mostrei para vocês, que é o Reconhecimento de Padrões, tá? Esse aqui não, esse aqui é o único. Mas os demais livros, todos os personagens são iguais ao filme Tron. Quando o William Gibson ele começa a fazer sucesso na carreira literária, foi exatamente no ano de lançamento do Tron, em 82. No Brasil deve ter chegado em 83 esse filme, mas tem de ver a versão do filme 82, não esses remakes que fizeram aí. Pega o filme Tron, de 1982, no Brasil foi lançado em 83, eu acho. Demorava um ano para ser lançado no Brasil, para ir para os cinemas brasileiros. É um filme chamado Tron, T-R-O-N, Tron. Aqui no cyberespaço. Só que, de acordo com a característica da literatura do William Gibson, ele é um cyberespaço influenciado por gangsterismo. São gangsters. Daí o nome cyber, de cibernético, e punk, de punk, do rock punk. Lembra do rock punk? Ah, aquela massa sonora, né? Aquela coisa hooligan do negócio. Que, obviamente, já nos anos 80, começou a se desenvolver como uma espécie de cybergangsterismo, um gangsterismo cibernético. Mas deixaram o termo cyberpunk, porque era um termo que ficou na moda, vendia bastante, a tal da literatura é cyberpunk. Primeira característica da literatura é cyberpunk, os criminosos também estão nesse cyberespaço. E é dever deles tutelar a forma como você pensa e a forma como você imagina. A sua imaginação, a capacidade que você tem de criar uma imagem. Então, por exemplo, se eu falar a palavra cachorro, cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo vai pensar num cachorro diferente. Um vai pensar num cachorro pequenininho, outro vai pensar num cachorro grande, outro vai pensar num vira-lata caramelo, né? O outro vai pensar num pastor alemão, o outro vai pensar num Rottweiler cinza, ou o que tiver. Cada um vai ter uma imagem de cachorro diferente à mente toda vez que ouve a palavra cachorro. Isso é o imagético, isso é a imagem, a imaginação, a capacidade do imagético. Imagético é essa capacidade imagética que a gente tem. Isso agora vai ser tutelado por uma Alexa ou por um chat GPT. E quer saber? Vai ter gente adorando isso. Preguiça de imaginar? Não. Até mesmo porque a gente imagina com uma velocidade muito maior que o chat GPT. A nossa capacidade imagética é muito mais rápida do que qualquer inteligência artificial. Mas é porque o cansaço diante da mediocridade do ser humano faz com que você entregue os pontos para uma inteligência artificial. Quem sabe a inteligência artificial saiba conduzir um país. Quem sabe uma inteligência artificial cure as mazelas do mundo. Quem sabe a inteligência artificial venha com boas ideias para acabar com a pobreza, de a gente não ter mais favelas e regiões muito pobres e comunidades muito pobres nas cidades onde moramos. Finalmente teremos pessoas que poderão ter boa renda, poderão ter um prato de comida, tal das 3 refeições por dia, blá, 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 blá. Possam ter um dinheiro para poder ir no cinema, se é que precisa ir no cinema hoje em dia. Ou seja, as coisas vão mudando. E aí vocês vão entender por que eu comecei com o assunto Livraria Cultura. Provavelmente o seu Sérgio Herz está completamente por fora do que é o cyberespaço. E os avisos que o Sr. William Gibson deu em cada obra que ele escreveu, tomem cuidado. Olha que eu, Marcelo, pessoalmente, penso completamente diferente do William Gibson. Acho o William Gibson, às vezes, chato, cheio de lacração, adora dar uma lacrada, é cheio de papo atlanticista, entendeu? Não vou muito com a dele, mas a obra desse cara vale a pena ser lida, porque ele estava dando o aviso. Esse cyberespaço é controlado pelas gangues. É espaço criminoso, é espaço agressivo, brutal. Aliás, antes de terminar, deixa eu ler aqui para vocês, né,
Deixa eu ler aqui uma das melhores definições que eu tive de literatura do que é o ciberespaço. Foi feito pelo querido e grande Adam Curtis, no famoso documentário dele do Hypernormalization. É outro documentário que, se vocês quiserem entender quais são as implicações do ciberespaço e como é que isso está entrando na mecânica da hipernormalização, vocês vão ter que assistir esse filme, e já está legendado em português. Não tem desculpa que eu não falo inglês. Não tem essa. Vai lá e assiste o Hipernormalização. Está de graça no YouTube, já com as legendas em português. Hipernormalização. Vamos lá. Eu vou pegar o trecho que ele apresenta o ciberespaço dentro do filme, tá? A fala dele, do que está escrito no filme. Um escritor chamado William Ford Gibson tentou dramatizar o que estava acontecendo de uma forma criativa, em uma série de romances, a entender aqui romances literários. Gibson notou que os bancos e as novas corporações estavam começando a se interligarem através de sistemas de computador. Isso nos anos 70, tá, gente? Anos 1970, Estados Unidos. O que eles estavam criando era uma série de redes gigantes de informação, invisíveis para as pessoas comuns, igual ao chat GPT. Invisível, intangível. Para pessoas comuns, e agora caiam para trás, meu povo. E para os políticos. Se é um tipo de gente que não entende nada das manobras da indústria do mercado financeiro, é político. Ou quando não, sabe, mas se beneficia de alguma, né, de algum somebody love, dos produtos da indústria do mercado financeiro. Mas essas redes deram às corporações novos e extraordinários poderes de controle. E seus romances descreviam um futuro perigoso e assustador. Hackers poderiam literalmente entrar no ciberespaço e, dessa forma, viajariam através de sistemas tão poderosos que poderiam alcançar e esmagar as mentes de quem se intrometesse. Peraí que a gente não está dizendo. Gibson deu a... Gente, desculpe. O que eles estavam criando era uma série de redes gigantes de informação invisíveis para pessoas comuns e para os políticos. Eu pulei essa parte. Então vamos continuar a partir dessa parte. Mas a essas redes, tá? Mas essas redes deram às corporações novos e extraordinários poderes de controle, isso eu já li. Gibson deu um nome a este novo mundo. Ele chamou de ciberespaço. E seus romances descreviam um futuro perigoso e assustador. Hackers poderiam literalmente entrar no ciberespaço e, dessa forma, eles viajariam através de sistemas tão poderosos que poderiam alcançar e esmagar as mentes de quem se intrometesse. No ciberespaço não havia leis, nem políticos para te proteger. Apenas o poder corporativo em estado bruto. Vamos lá, gente. Como é que surge essa literatura cyberpunk? Qual era o contexto da época? Os computadores começavam a virar PCs. Entre anos 60 e anos 70, já nos anos 70 nos Estados Unidos, você podia comprar o seu personal computer, o seu PC, e levar o seu computador para casa. Vamos ligar na traseira do computador linhas telefônicas e assim criaremos uma grande rede transmitindo dados para cá e para lá e para cá, etc. Vamos colocar, né, modems nesses computadores e vamos formar as redes, que é o princípio da internet. Isso foi nos anos 70. Só que você tinha grandes corporações nos Estados Unidos, por exemplo, como a TRW, que inclusive o primeiro grande evento da empresa, ela foi hackeada, que ela coletava os dados de... Ela era uma empresa que cuidava dos dados de cartão de crédito. E era capaz de selecionar os melhores pagadores, ou os que tinham o perfil perfeito. Agora foi duro, né, gente? Perfil perfeito, né?
perfil perfeito foi dose. O perfil perfeito para comprar produtos da indústria do mercado financeiro, a saber, empréstimos bancários, financiamentos de casa, comprar um carro à prestação, blá, 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 blá. Isso foi anos 70. Até que os hackers entraram nesse cyberespaço e roubaram todos os dados. E começou a infernizar o cidadão comum dos Estados Unidos, a cidadã comum dos Estados Unidos, que achava que tinha os seus dados bancários, os seus dados de cartão de crédito devidamente protegidos. Não, no cyberespaço não tem essa proteção. E é um espaço que os políticos não podem atuar. É quase que uma terra de ninguém. Isso é a literatura cyberpunk. E agora vocês vão entender a importância do William Gibson. Ele cantou essa bola no final dos anos 70 e início dos anos 80. Olha, esse negócio de rede, isso vai dar um espaço intangível, onde dados vão estar circulando para lá e para cá, e são redes que nem as pessoas na rua sabem que existem. Teve um monte de gente que teve problema com cartão de crédito no final dos anos 70 e no início dos anos 80, no final dos anos 1970 e no início dos anos 1980 teve esse tipo de problema, porque, né? Adivinha? Tiveram todos os seus dados roubados. Porque esse era o contexto da época. A política, ao final dos anos 1960 e início dos anos 1970, faliu. O bem-estar da população não estava mais diretamente ligado a boas práticas e decisões políticas. Porque os políticos faliram as contas públicas. E isso vocês vão ter de voltar lá no Hipernormalização, do início até o meio do filme. Ele faz a ligação perfeita de como é que o pessoal da indústria dos produtos financeiros, da indústria das finanças, do tal do mercado financeiro, tentaram entrar no lugar da política e, quer saber, conseguiram. Quer uma prova? Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos. Ele é do mundo financeiro. A probabilidade do próximo presidente no Brasil ter vindo do mercado financeiro é gigantesca. Ter sido um banqueiro, ter sido um CEO de um grande banco. É que como o Brasil é um país de amadores, talvez isso não aconteça. Mas em país de profissionais, o pessoal do mundo do mercado financeiro são os que definitivamente mandam. Por quê? Porque são eles que emprestam dinheiro para o público. São eles que emprestam dinheiro para as governanças não quebrarem mais do que já estão quebradas. São eles. E isso vinha denunciado por intermédio do cyberespaço. Era essa denúncia que o William Gibson fazia. Falou, olha, do jeito que a coisa está, pouco me interessa saber quem é o prefeito de Nova York. Me interessa saber quem é o principal investidor de Wall Street. Porque esse é que vai tomar as decisões que vão afetar a minha vida. 40 anos mais tarde vem o quê? Environmental Social Governance, governança social, ambiental, corporativa, tal do ESG, que é mais uma prova de que o cyberespaço está te fudendo. Esse tal de ESG é a prova de que agora as decisões municipais da cidade onde você mora não são mais feitas por comissão de vereadores, por comissões fixas de vereadores, ou sequer pelo prefeito da sua cidade. É feito pelo banqueiro do país onde você mora. Ele é que manda. O presidente não apita nada. Ah, mas eu votei no Lula. É um cone de trânsito. E essa bola está sendo cantada desde o final dos anos 1970, início dos anos 1980, por intermédio da literatura cyberpunk. Essa é a grande denúncia. Porque dentro desse espaço das grandes redes, das redes intangíveis, das Alexas e dos chats GPTs, está um gangsterismo que nenhuma máfia e nenhuma organização criminosa consegue chegar perto. É tão sanguinária, tão desumana, tão ruim, tão filha da puta,
que essas entidades criminosas, essas organizações criminosas, é jardim da infância perto desses caras. O que esses caras do meio financeiro, do mercado financeiro, são capazes de aplicar na vida de todo mundo. Não é mais o vereador, nem o prefeito, nem o deputado federal, estadual, governador ou presidente, senador. Não. É a indústria brutal das corporações num espaço intangível, o cyberespaço. Consequentemente, tirando esse livro Reconhecimento de Padrões, que eu estou mostrando aqui pela enésima vez, todos os demais livros do William Gibson, os personagens eles estão no mundo real, o tal chamado tangível, que é esse que a gente tem aqui, né, do computador, do lenço, do suor, das coisas que existem, que são palpáveis e são reais. E a entrada dessas pessoas dentro do cyberespaço. E dentro desse cyberespaço, consequentemente, não há uma ligação, não há uma correlação entre o que existe no cyberespaço e o que existe no mundo tangível. O mundo intangível nem sempre se relaciona ou possui alguma forma dentro desse mundo intangível que represente o mundo tangível. E daí, talvez, a dificuldade do leitor brasileiro em relação aos livros do William Gibson. Esse livro aqui, vamos ver se eu pego a orelha dele aqui. William Gibson é de 1948, gente, do mesmo ano do Darrell Hall. Flynn Fisher vive com o irmão, Burton, em uma área rural e desolada dos Estados Unidos, onde os empregos são escassos e muitos sobrevivem na clandestinidade. Favela. Parecido, né, brasileiro? O brasileiro que não gosta de William Gibson, né? Nossa, né? Ai, não ganha. Quem gosta dele? Ô, rapaz, né? Você está no meio de uma favela e não lê William Gibson. Maravilha. Muitos escassos, onde os empregos são muito escassos e muitos sobrevivem na clandestinidade fazendo impressões ilegais em 3D e jogando videogame por dinheiro. Essas impressões ilegais em 3D é de tudo, viu, gente? De calcinha a bife, de carro a, sei lá, cabelo, peruca. Eles fazem impressão 3D do Diabo 4. Veterano de guerra, Burton é contratado para atuar como segurança em um jogo virtual. Ou seja, esse Burton, ele entra nesse jogo, que é um jogo virtual. Mas um contratempo leva Flynn a assumir o posto do irmão em um dos turnos. Durante sua ronda acidental, ela testemunha um homicídio que lhe parece bem real e logo desconfia que o jogo pode ser, na verdade, uma janela para o futuro. Pô, pelo amor de Deus, vocês não vão ler? É sério. O cara tá falando da vida de vocês nesse exato momento. E vocês não vão ler nada deles. Não precisa ler esses cyber coisas. Lê aqui o reconhecimento de padrões. Lá na mesma. Ou vai lá no início da obra dele e lê o Mona Lisa Overdrive. Gente, não dá, né? O Brasil é país para amadores. Quer dizer, cara, qual é a dificuldade desse livro aqui? Desse que eu estou lendo aqui no momento? Para poder chegar numa agência, para estar pronto para fechar quando sair o terceiro livro, a trilogia Jack Spot. Espero que ele não morra no meio do caminho. O William Gibson. Poxa, que ele está com 75. Vai fazer 75, se não me engano, esse ano. O que é difícil de fato no texto? É que ele não te explica quando é que o personagem está na vida real e está dentro do videogame. Você tem que se virar. E a descrição que ele faz da ação dos personagens quando eles estão dentro do espaço virtual do videogame, ou do game, faz com que você tenha que desacelerar a tua leitura. Fala, pô, peraí, mas o que é isso aqui que ele está descrevendo? Sim, porque no espaço do videogame, no espaço imagético do videogame, os personagens não são parecidos com seres humanos. Eles são parecidos com monstros, com alienígenas, com figuras disformes, que se alimentam de água, que se alimentam de fezes, que se alimentam de sangue dos seres humanos. Tem os que são zumbis, tem os que comem lixo, como existe nos games. Se você pega um game, por exemplo, apocalíptico, tem desde Walking Dead, de zumbis, até
seres estranhérrimos que você tem que matar durante o jogo, porque eles comem lixo, ou te sufocam com lixo, ou com excrementos, cocô, mijo. Agora, imagine você descrever isso. Uma hora os personagens esses do Periféricos, The Peripheral, que é o nome original em inglês, é o periférico, é The Peripheral. No Periféricos, uma hora eles estão no restaurante trocando ideia sobre como é que foi o turno, se já imprimiu não sei o que lá em 3D, blá, 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 blá. E no capítulo seguinte, uma descrição de um cenário de um videogame. Você toma um choque, né? Fala, caramba, mas o que é isso aqui? Isso aqui não parece um restaurante. Por que ele está fazendo a ronda nesse lugar? De novo, um lugar altamente perigoso de seres disformes. Sim, porque eles não são seres humanos do mundo tangível real. São seres criados por videogame. São bichinhos, monstrinhos de videogame. É aí que o Idoru, eu acho o Idoru, o melhor livro dele. Falhas da literatura cyberpunk. Acreditar que o Japão seria a grande força do Extremo Oriente. Perdeu inicialmente para a Coreia e agora está tomando um pau do Japão. Eles achavam que o Japão seria a grande força que salvaria a humanidade por conta da inteligência, da capacidade, da eletrônica, dos números, do raciocínio lógico, essa coisa toda. Então tem muita coisa voltada à cultura japonesa. Idoru, por exemplo, né? O próprio nome do livro já é um nome japonês, Idoru, que para mim é o melhor livro dele. E só que eles acertaram numa coisa. A violência do mundo corporativo hoje está fora do nosso alcance. Está no cyberespaço. A saber, Alexia, ChatGPT, esse monte de aplicativos e outras ideias de jirico que tentam fazer você, e que forçam você a ter de fazer curso de Instagram, curso de não sei o quê, aprenda comigo o que fazer, como é que fazer o melhor post, as melhores práticas de marketing dentro do Instagram. Sério? Ah, você sabe tudo, né? Ou tá querendo me vender curso? Essa loucura que virou a coisa, isso é o cyberespaço. Essa é a força criminosa das finanças. E essa força criminosa entrou no meio da política nos Estados Unidos nos anos 1970. Demorou para sair algum resultado dessa força do mercado financeiro dentro da política. Demorou perto de uns 35 para 40 anos para fazer um cara de Wall Street, um cara do mercado financeiro de Nova York, a saber, o seu Donald Trump, virar presidente dos Estados Unidos. Mas ele foi presidente dos Estados Unidos vindo do mercado financeiro. Isso é o cyberpunk. A violência, de repente, do Donald Trump, ele não está somente nos seus gestos, ou nas suas palavras, ou na sua agressividade política. Não. Boa parte, de repente, da agressão dele está fora do nosso alcance, porque está dentro do cyberespaço. Isso é William Gibson. Só que qual é a dificuldade que o brasileiro tem? E aí isso me envergonha mais ainda, porque isso mostra que o brasileiro desaprendeu a ler. O brasileiro desaprendeu a ler. É não entender que há 2, 3, 4 histórias, 5, 6, 7, 8 cenários dentro da obra literária. E isso é falta de prática, gente. Tá? Você, de fato, não é obrigado a gostar do William Gibson. Ninguém é. Tá? Por mais que eu ache absurdo, ninguém é. Porque, de fato, a linguagem dele não é, de fato, uma linguagem brasileira, por assim dizer. Ou que tenha traços de brasilidade, ou que seja fácil para o brasileiro. Então, de fato, não é. Você precisa ser razoavelmente um leitor treinado. Bem treinado, de repente. Mas o que me deixa... O que me absurda, como diria lá o presidente do Atlético Mineiro e prefeito de Belo Horizonte, lá, o Alexandre Calil, o que me absurda é ter gente que compra o livro e não gosta, não por causa da dificuldade de ler William Gibson, por conta de uma certa linguagem que, de fato, vai precisar de um leitor treinado. O que me absurda é como tínhamos uma quantidade maravilhosa de leitores e leitoras treinadas no Brasil e hoje a gente tem um mercado editorial
provavelmente guiado por ChatGPT, que já não tem mais um pingo de imaginação, a ponto de entender que existem, às vezes, 2, 3, 4 histórias dentro do romance literário, com 5, 6, 7, 10, 15, 20 cenários diferentes. Isso era uma coisa que você não precisava explicar para qualquer pessoa ou qualquer criança que estivesse numa escola de primeiro grau, hoje chamado de ensino fundamental 1 e 2, né, que mudou de nome. Você não precisava, numa escola de ensino fundamental 1 e 2 nos anos 70, explicar para uma criança que existiam 3, 4 histórias dentro daquele romance literário. Ela mesmo lendo, ela mesmo já sacava que, nossa, isso aqui é a história paralela da história principal. Hoje em dia, você tem que desenhar. E quer saber por que chegamos nesse ponto? Porque a preguiça bateu legal no ser humano, posto que há um cansaço muito grande, e delegou imaginação, agora com grande perigo de delegar imaginação para o Chat GPT. Chat GPT, imagina para mim, cria uma imagem para eu poder imaginar. O ser humano já não bota mais no papel, por intermédio do design, do desenho, ou da fotografia, ou da pintura, a imagem que tem na cabeça. Não, vai procurar o Chat GPT para pintar um quadro. É assim que está indo, caminhando a coisa. Que capacidade imagética essa pessoa tem? Nenhuma. Não é à toa que BBB, Big Brother Brasil, faz um puta de um sucesso. Porque, de fato, é um programa feito para samambaias. Né? Se você é uma samambaia, você assiste bastante BBB. Qual é a sua característica como ser humano? Ser uma samambaia. Prova, BBB. Sabe tudo do BBB. Fica horas ali vegetando, né? E o celular está deixando, principalmente o brasileiro, muito vegetativo. O brasileiro não curte mais o bar, o restaurante, a comida, a praia, o banho de mar, a caipirinha. Não. Ele está com a caipirinha na mão, com a cara enfiada na porra de um celular, matando completamente sua capacidade de imaginação, solapando o imagético. Tá fácil para a indústria do mercado financeiro controlar sua vida. Você não tem mais imagético, você não imagina mais nada. Delega tudo para os outros. Por isso que tem essa polarização. Você faz uma cagada, em vez de você assumir a cagada, não, você põe a culpa no outro. Aí fica fácil polarizar as coisas, né? Em vez de cortar na própria carne. É o meio de cultura ideal para o gangsterismo da indústria do mercado financeiro, que já vem fazendo esse gangsterismo desde os anos 1970 nos Estados Unidos. Isso é a literatura cyberpunk, caso vocês não tenham entendido. Tá? E, obviamente, com as suas características de texto, de várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Uma hora os personagens estão no nosso mundo tangível, que é esse aqui que nos habita aqui, né, do nosso espaço normal, natural, e uma outra parte onde esses personagens, por algum tipo de dispositivo, e participam do que hoje é chamado de metaverso. Desse espaço que não é mais tangível, mas que existe, que é violento por conta da indústria do mercado financeiro, que controla a vida de todo mundo, que é violenta e que gera todo tipo de influência toda vez que você sai desse cyberespaço e volta para o mundo real. Você já volta transformado para agir e abordar no mundo real de uma forma já razoavelmente alterada, já razoavelmente modificada. E espero que essa explicação tenha ficado na cabeça de vocês, tá bom, gente? Porque já se vão quase 1h40 de falação, todo mundo querendo pular o carnaval, ir para a praia, mergulhar, nadar entre as ondas maravilhosas, etc, etc. Né? Tem gente que, né, vai querer fazer farra, aquelas coisas todas. Afinal de contas, hoje é carnaval, hoje é carnaval, hoje é carnaval. Não é verdade? Começou aí o tal do carnaval até sexta, terça-feira, quarta de cinzas, todo mundo viajando, bebendo, comendo, etc. Né? E enfiando o pé na jaca. Não é isso? Então tá.
Que vocês tenham um excelente carnaval. Obrigado pela presença de vocês, a paciência de vocês até esse momento, vocês todos até esse momento do nosso editorial. Tá? Agradeço a presença de vocês todos. Espero que não encontre mais pessoas tipo, quem é que gosta do William Gibson? Faça uma forcinha, né? Por favor, use sua imaginação, use o seu imagético, quebra essa pro tio, vai. Não é possível. Você está se fudendo por causa do cyberespaço. O cara está dando para você a letra desde o final dos anos 1970 e você não gosta. Tudo bem, concordo, é uma linguagem difícil. A forma como ele monta as frases, a forma como ele registra o texto, de fato não é um negócio muito fácil. De fato não é. Concordo com você. Mas faz uma forcinha. Faz uma forcinha, porque o cara é, nesse aspecto, brilhante. Tem um monte de coisa dele que eu não gosto. Principalmente pessoal. A gente é muito... Eu e ele somos muito diferentes. Mas, quando ele senta para escrever um romance literário, literatura cyberpunk, e mesmo quando é um livro que não é literatura cyberpunk, que é esse livro aqui, que é o Reconhecimento de Padrões, que também é um baita livro, tá? Cara mata pau. Denunciando uma coisa, que se você tivesse um pouco mais de cuidado, não abraçaria certas ideias de primeira. Agradecendo a presença de vocês todos, tá, pessoal? Até esse ponto aqui do nosso editorial. Sei que os editoriais são enormes e a gente aqui está falando sobre um pouco sobre a literatura cyberpunk e um pouco sobre a literatura do William Gibson, tá bom? Essa influência do nada, de uma coisa que é intangível, e que acaba influenciando a vida de todo mundo. Acho que tem uma certa relevância, e no caso de você estar curtindo o carnaval, mas não gosta muito de zoeira, banda, desfile de carnaval, tá afim de, enfim, curtir livros, tenta ir numa livraria próxima aí, onde você esteja passando os dias de carnaval, ver se acha alguma coisa do William Gibson. Tem muita coisa do William Gibson gratuita, tá em PDF. Os livros dele, os mais antigos, você vai comprar por uma bagatela, caso você tenha algum leitor de livro eletrônico. E se você está tão entediada assim, assiste de novo esse nosso bate-papo, desse nosso editorial do The Talk, que eu estou fazendo pelo menos uma vez por mês para deixar o canal funcionando. Antes eu fazia toda sexta-feira, agora estou fazendo uma vez por mês, só para deixar o canal em funcionamento. Tá bom? Assistam esse nosso bate-papo quantas vezes quiser, compartilhem, curtam o canal, chamem pessoas para assistir junto, para entender o que é literatura cyberpunk e o que é o mundo corporativo e como eles estão agindo diretamente, influenciando diretamente, até se você gosta de sorvete de coco ou de chocolate, até isso eles estão influenciando. Até no seu paladar eles estão influenciando. Então, se o assunto for quente e você não é muito de oba-oba do carnaval, puxa o celular, puxa o tablet e fala, peraí, vou te apresentar o The Talk e assiste de novo junto com mais pessoas esse editorial. Tá bom, gente? Que vocês tenham um excelente final de semana. O carnaval está começando. Esse é o carnavalejo que eu havia dito para vocês. E que vocês todos tenham um bom carnaval. Esses 4 dias de carnaval, vou incluir essa sexta-feira já como dia de carnaval, esses 5 dias de carnaval, 5 noites e 3 matinês eletrizantes no melhor reinado de Momo. Mês que vem estamos de volta com mais um editorial. Gente, um beijo para vocês todos, beijo no coração, que vocês curtam bem o carnaval e mês que vem a gente aparece com mais um editorial. Curtam o carnaval e até a próxima.